mergulhando no conhecimento desse assunto e vamos falar sobre o autismo, né? A questão do espectro autista. Vai acontecer um seminário aqui em Linhares na próxima semana, de terça a quinta-feira, um seminário muito bacana, já com inscrições esgotadas, né? Praticamente Exatamente. esgotadas. E eu quero cumprimentar aqui e agradecer pela presença a Andriele Gomes Oliveira, que é psicóloga, né, da Pestalozzi, participa conosco, nos ajudando, lançando luz sobre essa questão do autismo. Bem-vinda, Andriele, tudo bem? Obrigada. Prazer. Tudo meu. Foi um prazer estar aqui, de felicidade, para compartilhar esse momento. Obrigado. E o professor Sérgio Paulo, que é professor, palestrante, está organizando, está por trás da organização desse evento. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, para falar mais ou menos, mais uma vez, sobre o seminário, o autismo, né, em nossas vidas. Isso que nós Como é que surgiu essa ideia aí, professor? Porque assim, a gente vê que esses seminários eles não ocorrem com tanta frequência assim, né? Exatamente. Nós temos observado que a carência de informações é muito vasta. E também nós temos observado o crescimento dos índices de nascimento de autismo, no espectro autista, na família, está sendo muito grande. E uma das coisas que nos chamou a preocupação é exatamente como conviver com o autismo nos dias de hoje. Os dias de hoje, elas são cada vez mais complexos, ainda mais para a família que não está. É um desafio, né? É um desafio muito grande e onde que nós estamos trazendo algo mais importante ainda, que é o comportamental. Comportamental na família, comportamental na escola e no comportamental do dia a dia das pessoas. Baxo, vou pedir a nossa produção para colocar aí a arte, né, o cartaz desse evento, desse seminário. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul, com tantas coisas para explorar. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul. Senta aqui. Chegar lá requer transpiração, um inabalável espírito de coragem e determinação. Aprendi que o responsável pela concretização de um objetivo é sempre uma pessoa obcecada por uma missão. De um mundo diferente que eu trago em meu olhar. Desse seminário. As inscrições já se esgotaram, Paulo? Sérgio Paulo? Ainda não. Já está lá. Como é de costume, as pessoas deixam sempre para a última hora. Última hora, né? Poucos dias então, né? Nós temos alguns dias e para iniciar o evento e já atingimos mais de 50% Olha que de bacana. inscrição. Ali a Clarice Schmidt, que é referência nessa área. Né? Exatamente, ela é do Rio Grande do Sul, tá? Ela é palestrante Uma também. gaúcha. Ela está trabalhando, ela tem um filho autista já há 14 anos, 12 anos ela está vivendo esse dilema, né, de administrar a família com o espectro autista e desenvolvendo. Ela já é palestrante, professora de faculdade. Neuropsicopedagoga, né? Exatamente. E tudo mais. Que bacana, olha só que legal. Aí ela vem na semana que vem, então é de 14 a 16 de março, de terça a quinta-feira da semana que vem, né? Das 19 às 22 horas. No auditório da CDL ali no Colina, né? Exato. Ali próximo à Câmara Municipal, gente, descendo para o tobogã da Colina, como todo mundo conhece aqui em Linhares, né? Andriele, o professor Sérgio Paulo falou desse desafio. Nos últimos anos a gente teve uma avalanche, e aí não é que cresceram os casos, né? Eu acho que o diagnóstico está mais refinado hoje, né? Sim, muitos profissionais agora estão tendo um maior conhecimento em relação ao autista, porque o autista a gente não é diagnosticado com exame, ele não tem nenhuma coisa específica. Não é uma questão neurológica ali que um exame vai revelar, né? Não é a questão comportamental mesmo. São inicialmente que parecia adversa, hoje está se encontrando caminhos para solucionar ou para entender essa questão, né? Exatamente. Quando a gente observa a identificação do autismo na família, muitos pais ficam em estado de luto. Sim. Né? O que vai acontecer agora? Para onde eu vou correr para solucionar esse problema? E às vezes os pais elas se escondem desse problema. Muitos não querem nem tocar neste assunto.
E este assunto é muito amplo. E a nossa preocupação com este seminário é trazer uma qualidade de vida para a família. Não adianta você ter um espectro autista na família e encarregar que a escola resolva o problema. E não vai resolver. Todo mundo junto, né? Exatamente. Manda a criança para ser atendida na escola, né? A família fica livre por alguns momentos. A criança é amenizada, aquela crise naquele momento, né? É socializada, né? E quando ela sai, os pais não têm conhecimento de continuidade. Não tem o preparo, né? O que acontece com essa criança? Ela volta para uma nova crise. Então ela fica no vai e volta. Não é isso, professor? E eu Andriele, agora... queria só agregar um pouco do que ele disse. Quando os pais recebem o diagnóstico, muitos pais já me falaram que é como se fosse uma sensação de sentença. E agora? Exatamente. Como que vai ser? Aquele sonho que eu projetei para o meu filho, que era de seguir a escola, séries iniciais, ter ser bem sociável, ter um bom comportamento, ser um bom profissional lá na frente. Uma vida normal, digamos, né? Isso, e geralmente chega... O que eu vou fazer? Por onde começar? Qual vai ser o meu primeiro direcionamento? Então, esse luto que os pais, essas questões que os pais se auto-perguntam, por quê? Por que sou eu? Por que a minha família? Por que meu filho? Nós, de modo geral, os seres humanos, cada um de nós é diferente, né, professor? Exatamente, cada um tem o seu perfil, tem o seu mapa, né? Nós olhamos isso, o mapa individual de cada um. E o autismo ele tem esse mesmo sintoma, esses mesmos comportamentos, né, em cada espectro que aparece. É isso mesmo. E é fantástico, gente, um evento como esse para discutir um assunto e traz assim uma força, um alento também para quem recebe o diagnóstico, como você disse. É um luto inicial, né? Mas depois a gente vê que não é tudo isso. Né? Exatamente. A nossa preocupação, teremos 3 dias de seminário, que é importante alertar, porque o primeiro dia nós falamos o seguinte: a família está preparada para ter um autista, para ter um espectro autista em sua família? O que fazer com o laudo? O laudo saiu, e agora? Quais são as recomendações a partir do laudo? Então é a forma de esclarecer para a família que nós estamos convivendo em um crescimento muito forte, e a gente tem que estar preparado para essas anuências que estão acontecendo e tomar algumas atitudes importantes. Tá? O segundo dia, a pergunta básica é a seguinte: a escola está preparada? Acho que estamos longe ainda, mas enfim. Exatamente. A escola, porque nós hoje, a rede pública, né, recebe muitos autistas, né, coloca pela associação deles aos outros alunos, e o professor, né, como é que ele vai estar preparado? Psicologicamente. E quando uma criança entra em crise dentro da sala, como é que vai ficar aquele ensino naquele momento, se não vai prejudicar os outros colegas? Essa é a grande preocupação. Será que os colegas estão preparados também? Para conviver, né? Interessante. Paulo, eu acredito que esse tema, né, o autismo em nossas vidas, vem justamente para nos mostrar que é algo que é inerente a todos nós, que nós devemos nos interessar por ele. Exatamente. O tema, né, o título foi mais para provocar. Né? Isso. Esse título, Autismo em Nossas Vidas. Antes falava muito sobre o espectro autista, né? Os termos técnicos que acontece com o autismo, TDAH, né, e tudo mais. Acontece que precisamos trazer este tema para dentro de nossa convivência em nossa vida. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, hoje falando sobre o espectro autista. Vai acontecer o seminário Autismo em Nossas Vidas, de terça a quinta-feira que vem, de 14 a 16 de março, das 19 às 22 horas, com várias palestras. A palestrante convidada é Clarice Schmidt, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, gaúcha, vai estar nesse evento ali no auditório da CDL, no bairro Colina. Antes de voltar aqui ao papo com o professor Sérgio Paulo, com a Andriele Gomes Oliveira, psicóloga da Pestalozzi Linhares. Agora, quem tem que se preparar somos nós, né, professor? E é essa a ideia do seminário. Exatamente. É exatamente o terceiro dia que nós vamos falar. Nós estamos preparados
para conviver com um autista. Né? Tantas coisas acontecem, né, ao nosso meio, ao nosso redor, e simplesmente nós ignoramos por falta de conhecimento. Né? Eu costumo dizer que conhecimento gera poder. Quando você busca conhecimento sobre esse tema, você está buscando um pouquinho mais de poder, de domínio de si mesmo. Então isso é o domínio próprio, é como conduzir realmente uma crise, e realmente é muito difícil. Uma criança que gera em uma fase difícil, uma fase extrema, incontrolável, é quase que impossível você tomar uma situação imediata, né? Conter, a não ser que tenha muita técnica mesmo para poder aliviar aquele sintoma, aquela situação. Mas o conhecimento, além de promover tudo isso, ele também desperta, né? Abre um novo horizonte, né? É um combustível para procurar mais e mais. E aí a gente tem visto isso nesses pais, né? Motivados, buscando conhecimento. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, um seminário como esse, aqui tão pertinho da gente, né? De 14 a 16 de março, desculpa, no auditório da CDL, ali no bairro Colina. Um momento de conhecer um pouco mais. Conhecimento, como disse o professor Paulo, ele gera poder, liberta, abre os nossos olhos. Está aí, né, o cartaz, a arte mostrando. Ouvir essas experiências, ouvir outros pais e especialistas para a gente se instruir mais, né? Exatamente. A nossa intenção é não parar com esse seminário simplesmente nessa edição. A nossa intenção é trazer novas edições desse seminário. Né? Continuar. E despertar o poder público para levar esses autistas, esse seminário, às comunidades mais carentes, às escolas que estão precisando desse conhecimento, e ofertar isso gratuitamente, né? Basta fazer esse contato conosco e a gente vai fazer uma gestão apropriada para isso, né? E levar isso para o Estado, para os municípios, para desvendar esse mistério, né? Porque isso, na verdade, talvez é uma abertura que nós estamos encontrando para subir o nível do nosso relacionamento familiar, relacionamento escola e relacionamento com o outro. E isso é muito importante. De alguma forma eu sou impactado por uma situação dessa. Então eu preciso buscar conhecimento, né? Porque no primeiro momento você pode dizer, não, mas eu não me interessa esse assunto porque eu não tenho um parente autista. Mas pode te interessar sim. Você está numa sociedade, não é isso? É isso. Você convive com pessoas dos mais diferentes, né? Exatamente. Comportamento, né, professor? O grande problema que nós visualizamos também é aquela relação, né, entre esposo e mãe. Né? É uma crise inicial que precisa ser esclarecida, porque normalmente, né, quando você depara com um nível de autismo dentro da família muito alto, geralmente o pai se ausenta e deixa tudo para a mãe. A mãe vem a crise. A mãe, eu vou te dizer uma coisa. O pai também, né? Vamos tirar o chapéu para muitos pais, mas o homem geralmente é o primeiro a pular fora, né? Exatamente. Aí praticamente dissolve uma família, né? Às vezes tem um irmão que também não quer se superar, não quer se sentir incomodado, também deve ter um grau de autismo também, que não quer se incomodar com esse tipo de relacionamento. Aí gera eu imagino, André, que ignorar o problema e não ajudar, eu acho que é a pior das decisões, né? Com certeza. Uma família unida, uma família engajada, ela supera qualquer obstáculo. Sem dúvida. Então, faz muita diferença quando o pai, a mãe estão juntos nessa etapa. E sempre lembrando que a família também são os avós, né? Envolver também os avós é importante, estar direcionado. Então esse seminário também, você que é avô, você que é avó, também faz parte da vida, né? Da vida. Ajude, entre também nesse seminário com toda a força para poder buscar esse conhecimento e adicionar essa qualidade de vida para... É bagagem, né, gente? É conhecimento. Exatamente. Muitos vós e vós aí que às vezes amam tanto quanto os pais, né? Amam até mais muitas vezes, né? Tem esse amor, tem esse carinho pelo neto e certamente quer ajudar, né? É muito importante.
Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do bate-papo de hoje, conversando um pouquinho sobre o espectro autista, o seminário que acontece, o Autismo em Nossas Vidas, de 14 a 16 de março. Semana que vem, de terça a quinta-feira, no auditório da CDL Bairro Colina, ainda com inscrições abertas, né, professor Paulo? Exatamente. Para fazer a inscrição, é muito interessante a gente falar sobre isso. O site www.liderap.com.br/presenciais. Você vai encontrar logo esse banner Autismo em Nossas Vidas e você clica em detalhes e lá terá todo o conteúdo do seminário, onde você poderá ou fazer a opção em se inscrever. Faça a sua inscrição ali, dá os seus dados, inscreva os seus dados, vai até a finalização que nós vamos identificar a sua inscrição. Bacana. A TV Sim, a Rede Sim apoia este evento, junto aqui com os patrocinadores, NOCA, né, a Cooperativa Educacional de Linhares, a CDL, a Agnus e o Hotel Arezo, e a Pestalozzi, que é beneficiária, né, professor? Tem uma questão social aí também, né? Exatamente. A realização da S. Paulo Treinamentos. Exatamente. A Pestalozzi é o que foi que nos despertou a realização desse seminário. Porque quando eu fiz a visita à Pestalozzi, identifiquei que tem 120 autistas, né, sendo acompanhados por essa instituição e por incrível que pareça, é uma instituição sem fins lucrativos. Exatamente. É uma ONG e ela depende de doações, depende de boa vontade da sociedade e nada como trazer essas informações para o seu corpo de profissionais que trabalham ali e ampliar cada vez mais esse conhecimento, né? Exatamente. A cada situação, a cada desafio, o professor Paulo usou uma frase muito interessante que é: na crise, crie, né? Tira o S aí que nós vamos achar exatamente. Isso, a gente sempre traz isso nos nossos cursos. Se você quer, em cima de uma crise, você quiser superar a crise, tira o S, torne-se, crie. Vamos criar uma saída. A criatividade ela é fundamental nas horas de uma crise. É verdade. Gente, eu acho que isso é importantíssimo que ele falou, acho que traz uma reflexão para cada um de nós, né? Você está no meio de uma tempestade, ele não sabe o que fazer, para por um minuto e tenta achar uma solução, uma saída, né? Criar uma saída. Entender, né, o que está acontecendo. Isso aí. Gente, olha, nosso programa está terminando, olha como que passa rápido, a conversa é tão boa que passou assim, tomou nosso tempo, foi rapidinho, né? Voou. Quero agradecer, parabenizar o professor Sérgio Paulo, palestrante, organizador desse evento, da S. Paulo Treinamentos, organizando esse seminário, semana que vem, de 14 a 16 de março, 19 às 22 horas, no auditório da CDL. Tá todo mundo convidado, inscrições no portal, né? lideraap.com.br. É só entrar lá no site, né, e buscar todas as informações, né, professor? Exatamente. Tá muito fácil fazer essa inscrição e você vai se surpreender pela facilidade e será um prazer ter você lá conosco. Bacana. Obrigado pela presença, viu? Ok. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Andriele? Obrigada, eu que agradeço, tá? Foi muito bom participar desse bate-papo, né? É muito bom. Leva nosso abraço à turma lá da Pestalozzi. Pode deixar. Pedagogas, psicólogas, tanta gente que trabalha ali, né? Temos aqui Pilar Forte. E é a turma que tem amor, viu? Tem que ter muito amor, né, gente? Em tudo, né? E numa situação dessa, muito mais ainda ter paciência, ter empatia para que a gente possa entender as dificuldades do outro. Estamos terminando o bate-papo de hoje, tem reprise neste sábado pela manhã e domingo à tarde, a partir das 15 horas. Semana que vem, uma nova rodada de temas, também aqui de terça a sexta, a partir das 18 horas. TV Sim, esta é da Terra.